No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje vamos falar sobre a inclusão e acessibilidade para deficientes visuais. Um estudo internacional revelou que a população mundial com algum tipo de deficiência visual deve dobrar até 2050. Contudo, os processos de acessibilidade e inclusão ainda são lentos, fortalecendo a exclusão. Para refletir sobre a questão, nós vamos conversar com a Kelly Magalhães, que é gerente de serviços de apoio à inclusão na Fundação Dorina Novil para Cegos. Lara Ciaulis, vice-presidente da Organização da Sociedade Civil Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Você vai conferir as notícias do mundo com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Kelly. Bom dia, Lara. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Semana quente esta nossa, né? No último fim de semana tivemos manifestações por todo o país, protestando contra o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma denúncia envolve o rol dos bolsonaros, agora o próprio Jair Bolsonaro, segundo a UOL e o jornal Folha de São Paulo. Que desdobramentos você espera dessa nova denúncia, Frank? Olha, eu gostaria que realmente ele fosse responsabilizado juridicamente, né, Joel? Agora a gente sabe que, infelizmente, o Brasil está meio comprometido em vincular juridicamente certas figuras do panteão da República, digamos assim, né? Mas eu acho que a manifestação de domingo, né, no dia 3 de julho, mais um número crescente, né, mais de 500 mil e avançando para 600 mil pessoas, aos poucos chegando a 600 mil pessoas vítimas da Covid, isso vai minando o governo Bolsonaro, né? Mas essa denúncia, né, mostra que as rachadinhas é uma prática familiar, né? Acho que não somente o senador Flávio, o senador fluminense Flávio, que já tinha sido, digamos, denunciado pelas rachadinhas, né, com o caso Queiroz e tal, também agora o próprio presidente da República tem antecedentes nessa prática. Muito bem, mas agora vamos falar de inclusão para deficientes visuais. Bom dia, Kelly Magalhães, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Joel, Franklin, Lara, prazer estar aqui. Como a Fundação Dorina Novil está dando continuidade aos seus trabalhos em plena pandemia? Olha, é um desafio, Joel, um desafio. Principalmente a área de atendimento, né, que em geral fazemos os atendimentos todos presenciais e boa parte das atividades, né, mas nós nos adaptamos, assim como todas as demais instituições, né, então trabalhamos hoje através de videochamadas, de videoconferências, teleatendimentos, alguns atendimentos se mantêm no formato presencial, né, por uma questão de possibilidade até, né, por exemplo, como os atendimentos oftalmológicos. E as demais atividades nós trabalhamos com outras tecnologias, então os nossos cursos nós direcionamos para a educação à distância, que já era um desejo da Fundação, né, começar a trabalhar com EAD, no formato EAD, então implantamos a plataforma, fizemos todas as adaptações necessárias, né, para garantir que a continuidade dos nossos atendimentos. Lara, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que é vice-presidente da Sociedade Civil Laramara. Bom dia, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também, Kelly, Joel, Franklin. Como estão sendo desenvolvidas as atividades da Laramara durante essa pandemia? Pois é muito semelhante ao caso da Fundação Dorina, né, que a Kelly estava dizendo. Nós tivemos de nos readaptar, né, e tivemos de aprender, né, reaprender a ensinar e a trabalhar com os nossos usuários, não é? Então, eu me lembro há pouco mais de um ano, em março, quando veio a pandemia, final de fevereiro, começo de março, lembro da gente discutindo como seria, e foi um desafio, e
Mas eu até brinco que, porque nós atendemos crianças, jovens, adultos e idosos, né? E muitos jovens, aí, adolescentes e jovens adultos, entendem muito mais de tecnologia do que a gente. Então, a gente aprendeu também com os usuários. Tem sido muito interessante. Claro, no primeiro momento a gente ficou um pouco assustado, como todos, não é? Com as incertezas e com esse novo formato, né? Pois as crianças cegas e com baixa visão, elas precisam muito do tete-a-tete, do toque, né? Meu Deus, como fazer isso? Mas no final foi bastante interessante, porque pessoas que tradicionalmente não participavam dos atendimentos, por exemplo, os pais homens, que normalmente a mãe quem leva, às vezes os avós ou a avó, tia, a maioria são as mulheres. Os pais que estavam em casa, ou trabalhando em casa, ou infelizmente desempregados, tiveram a oportunidade de participar dos atendimentos, coisa que eles nunca tinham feito. Então, nós tivemos alguns relatos e algumas experiências muito interessantes. Tem sido desafiador, sim, mas tem sido um aprendizado bastante importante, e a gente vai levar esse legado do pós-pandemia. Nós vamos poder atender crianças e adultos do país inteiro. Que bom que vocês estão conseguindo se reinventar, né? Diante das dificuldades da pandemia. Tem que ser. Como está o preconceito em relação ao cego na nossa sociedade? A gente sabe que houve algumas conquistas, tem já políticas públicas de inclusão social, mas ainda permanece o preconceito? Sim, penso que sim. Se a Kelly também quiser falar sobre isso, penso que sim. Já melhorou muito, não é? Mas acho que, além do preconceito, existe a desinformação ou a falta de informação. E a partir do momento que as pessoas são informadas e começam a ver, por exemplo, as pessoas com deficiência, não só visual, mas também trabalhando, inseridas na sociedade, indo a teatro, ao cinema, a shows, enfim, isso vai diminuindo. Mas existem os estereótipos, sim, e os preconceitos, existe. Kelly, fala-se que o preconceito contra o cego começa dentro da própria família. Bom, Lara, melhor pessoa para falar sobre isso, né, Lara? Falar sobre o preconceito vivenciado aí das pessoas com deficiência. Acredito que a gente não podemos afirmar que ele parte de dentro de casa, né? Mas pensando numa sociedade como um todo. Mas o que a gente trabalha muito dentro da Fundação Dorina, e tenho certeza que na Lara Mara também, todas as instituições parceiras, é trazer a visibilidade da informação, assim como bem a Lara trouxe, para mostrar a potencialidade da pessoa com deficiência, né? Então, a potencialidade dela é dentro de todos os espaços, então, dentro do trabalho, então, sendo reconhecida pelo seu trabalho, pelas suas competências, enfim, estando na sociedade, participando, e a partir daí a gente quebra os preconceitos, né? Assim como os demais preconceitos além da deficiência. Segundo o IBGE, 6,5 milhões de brasileiros têm algum grau de deficiência visual. Para esse grupo, o tato é um dos principais sentidos utilizados, o que os deixa mais expostos à Covid-19 e com mais obstáculos. Um dos exemplos é o uso dos protetores em máquinas, atrapalhando a sensibilidade tátil no relevo do número 5, que é a tecla central e funciona como referência para que as pessoas com deficiência visual possam localizar os demais números. Como é que vocês avaliam as campanhas e ações tomadas em relação à prevenção, em relação à prevenção com a pandemia? Vou responder, Lara? Por favor, vamos lá. Existem alguns cuidados que a gente tem orientado bastante os nossos atendidos, né? Então, desde o cuidado, enfim, passando aí do princípio de que a pandemia, ela pede um distanciamento social,
né? E em muitos momentos a pessoa com deficiência ela precisa deste contato, por exemplo, ao atravessar a rua, né? Para ela atravessar a rua com segurança não quer dizer que ela não tenha capacidade de atravessar a rua, mas hoje nós não temos acessibilidade nos locais, a gente não tem sinais sonoros, o trânsito de São Paulo é um trânsito questionável, educação do trânsito, etc. Mas ela depende de uma outra pessoa, sugere-se, né, que ela peça apoio de uma outra pessoa para atravessar a rua. E ao atravessar a rua, ela vai pegar, né, no antebraço, por exemplo, né, ficar um passo atrás e fazer, né, a travessia. E os órgãos de saúde têm orientado que ao espirrar, por exemplo, você utilize o antebraço, né? Então, neste momento, por exemplo, de contato com o braço, ela pode ter contato com o vírus, por exemplo, né? Essa é uma das situações. Então, a gente já faz algumas orientações para que ela passe a pegar no ombro, para que ela tenha alguns cuidados aí em relação à pandemia extraordinários. A gente sabe que tem uma série de atendidos nossos na instituição, por exemplo, que tem outras comorbidades, então, como diabetes, pressão alta, e dentre outras coisas, dentre outras comorbidades. Então, essas pessoas, esse público, a gente tem tomado um cuidado maior, né? Então tem grupos de orientação de cuidado à sua saúde, de cuidados com o dia a dia, e esse grupo específico a gente tem tomado todo o cuidado para que ele não precise ir até a instituição, por exemplo, para não pegar transporte público, dentre outras atividades, né? Então sim, existe uma série de fatores dos quais a gente precisa se atentar, né, para que a pessoa se coloque o mínimo possível em risco, porque, naturalmente, essa situação, por exemplo, a coloca mais em risco do que outras pessoas. Ô, Lara, como está a prevenção à pandemia em relação à acessibilidade na sua instituição? É bastante semelhante. A gente realmente parou os atendimentos. Eventualmente, a oftalmologia, nós voltamos com avaliações, mas a gente, como todos, nós ficamos bastante preocupados com a questão da vulnerabilidade, né? São pessoas vulneráveis e, como eu disse, que muitas vezes vão com pessoas mais velhas que também são vulneráveis, vão acompanhadas, enfim. Então, a gente ficou bastante preocupado no primeiro momento. Atendimento de orientação e mobilidade, que é justamente ensinar a pessoa cega e com baixa visão a andar na rua, a se locomover de maneira adequada, parou, não é? A gente remotamente dá algumas orientações, mas a orientação e mobilidade é inerente ao trabalho, andar na rua. Então, a gente orienta, mas, como a Kelly bem falou, essa questão de pegar no braço, imagine no metrô ou nos ônibus, os balaústres, não é? Enfim, a pessoa pegar numa alça, assim, onde todo mundo pega, ou nos corrimões, nas escadas, enfim. Então, no corrimão das escadas, isso é tudo muito complicado. A pessoa cega precisa tocar em tudo. Então, isso realmente ficou bastante comprometido, orientação com muito álcool gel. É interessante também dizer das máscaras. Eu, sendo cega, sou cega desde quase ao nascer, logo depois que nasci, eu posso contar com bastante propriedade aqui, contar para vocês. A máscara atrapalha um pouco, ela segura a orelha, atrapalha um pouco a orientação espacial, sabe? Agora eu me acostumei, mas nos primeiros dias, primeiras semanas, foi um pouco estranho, assim, eu tive de me adaptar a isso. Enfim, qualquer coisa no rosto, nas orelhas, enfim, a gente fica meio desorientado no primeiro momento. Nós já temos alguma pesquisa em relação à contaminação e morte de cegos no país? Eu não sei. Com relação à pandemia, não tenho conhecimento. Já que eles estão mais vulneráveis, né, à contaminação, você já sabe, Kelly? Eu desconheço que tem alguma pesquisa no momento. Eu também. Eu desconheço. Eu posso te passar a informação posterior, se pesquisar. A gente pode fazer a lição de casa e ver, né? Vamos agora ouvir, então, a Rádio ONU,
que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cerca de 10% de todos os trabalhadores migrantes são jovens, diz OIT. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho estima que entre 2017 e 2019, o número de imigrantes internacionais passou de 164 para 169 milhões. De acordo com a pesquisa Estimativas Globais sobre os trabalhadores migrantes internacionais da OIT, o aumento foi de 3%. Segundo o relatório, em 2019, a migração laboral internacional representava quase 5% da mão de obra global. Apesar desse peso, trabalhadores migrantes muitas vezes não têm emprego fixo, operam na economia informal e são desprovidos de qualquer proteção, com maior risco de demissão, insegurança e agravamento das condições de trabalho. A crise da Covid-19 piorou esse quadro, sobretudo para mulheres, que estão mais representadas em empregos mal remunerados, pouco qualificados e falta de acesso à proteção social. Em comunicado, a diretora do Departamento de Condições de Trabalho e Igualdade da OIT, Manuela Tomei, disse que a pandemia expôs a precariedade da situação. Segundo ela, estes trabalhadores são muitas vezes os primeiros a serem demitidos, têm dificuldades no acesso aos tratamentos de saúde e, com frequência, são excluídos das respostas políticas nacionais de resposta à Covid-19. A maioria, cerca de 99 milhões, é de homens. Em todo o mundo, 70 milhões de mulheres estão nessa situação. Elas enfrentam mais obstáculos socioeconômicos e tendem a migrar enquanto acompanhantes familiares. Podem ser vítimas de discriminação de gênero e não possuem redes de apoio, o que dificulta a conciliação da vida profissional e familiar num país estrangeiro. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre inclusão e acessibilidade para deficientes visuais, com a Kelly Magalhães, que é gerente de serviços da Fundação Dorina Novil, e a Lara Ciaulis, que é vice-presidente da Sociedade Civil Lara Mara. Ô, Franklin Valverde, você observou essa matéria vinda da ONU? Sempre as mulheres são mais estigmatizadas e elas acabam sofrendo, né? No caso da matéria, as mulheres jovens, né? E jovens, né? É verdade, eu acho que isso é digamos, uma constante, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Eu acho que a humanidade, de uma certa forma, precisa se repensar e eliminar essas diferenças todas que existem. E tá os números, que não deixam mentir, né? O jovem é mais, digamos, de uma certa forma, sofre mais esses problemas aí de inserção no mercado de trabalho, e as mulheres, dentro desses jovens, ainda mais ainda, né? Ou seja, isso sempre acaba se repetindo em toda a sociedade. E, João, eu queria, já que a gente está tratando essas questões, né, como foi levantada pela matéria da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, eu queria falar também da Agenda 2030 da ONU, né? Que é uma agenda bastante importante porque visa o desenvolvimento sustentável, né? E, de uma certa forma, essas questões todas são abordadas dentro dessa Agenda 2030 da ONU. E, no caso, dentro dessa agenda, eu queria destacar o item número 10, que trata da redução das desigualdades, que tem a ver com essa matéria da ONU, como com o programa que nós estamos apresentando hoje. Até 2030, o que se espera dentro dessa agenda da ONU? Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos e todas, de forma a reduzir as desigualdades, independentemente do quê? Da idade, do gênero, da deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião, condição econômica ou qualquer outra forma de desigualdade que possa existir. Então, acho isso bastante importante abordar essa agenda da ONU 2030, né, que visa o desenvolvimento sustentável. E, João, já que você me chamou também, aproveitando o embalo, sei que já estou me alongando um pouquinho, mas eu quero reinserir aqui uma questão no nosso debate de hoje, tá? Nós fizemos uma enquete, né? Aliás, para informar aos ouvintes e às ouvintes, que a cada programa que nós fazemos, nós realizamos uma enquete relacionada com o tema do programa. E para o tema do programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete: você conhece locais que são inclusivos para pessoas com deficiência visual? E olha só o resultado, Joel. 24% disseram que sim.
E mais de 3/3, de 3/4, né, na verdade, 76% disseram que não conhecem locais inclusivos para as pessoas com deficiência visual. Eu acho que até esse resultado poderia ser debatido tanto pela Kelly como pela Lara, né? O que acontece que as pessoas não conhecem esses lugares, né? É verdade. Ô, Lara, eu me lembro quando eu caminho pela Barra Funda, não tenho feito com frequência, porque nós estamos numa pandemia, mas eu vejo que é um bairro inclusivo, né? Porque algumas ruas se direcionam direto para a substituição. Mas o que falta para se ampliar isso? Pois é, em São Paulo, os locais perto das instituições, a prefeitura acabou, e mesmo a sociedade civil acabou se preocupando com isso, com a questão da acessibilidade, não é? Mas ainda tem muito buraco nas ruas. Puxa vida, aí perto de faculdade, aí os barzinhos põem mesa do lado de fora. Se você vai no centro de São Paulo, eu adoro andar no centro, mas eu normalmente vou acompanhada. Normalmente não, sempre no centro, porque é muito difícil. Os camelôs põem as coisas no chão, claro, eles precisam vender, eu entendo, mas é um desafio para andar, mas falta muita coisa com relação ao que eu disse, a questão das calçadas, sinalização com piso tátil, não é? Perto das organizações tem sinal sonoro, mas tem uma conscientização das pessoas. A pessoa muitas vezes aperta a botoeira, tem um botãozinho para apertar para o farol abrir e fechar, e a pessoa vai lá e quebra, né? Os vândalos, enfim. Acho que são também campanhas de conscientização das pessoas, não é? Isso é importante, porque a sociedade, pelo que deu aqui o nosso levantamento que nós fizemos para conversar com vocês, ainda não conhece os locais, né, que dão acesso, né, para a pessoa deficiente. E, claro, o desconhecimento, a desinformação geram uma certa distância desse problema, né? Como nós vamos resolver isso? Não é? Eu quero te ouvir a respeito disso. Como é que vocês pensam dentro da sua organização? Como sensibilizar a sociedade a respeito dos problemas que envolvem as pessoas com deficiência visual? É um dilema, né? É um trabalho que nós realizamos aí de formiguinha, né? Mas a gente entende internamente na Fundação, e o que a gente expõe também para o mundo, de certa maneira, é que existem várias linhas de acessibilidade, né? Uma delas é arquitetônica, né? Todo o mobiliário urbano, né? Enfim, ter todos os acessórios nos espaços e tudo mais. Mas existe uma linha de acessibilidade que é a acessibilidade atitudinal, que consideramos ser a mais importante, né? Que é a atitude de querer incluir. Então, se você desenvolve essa atitude de querer incluir, qualquer espaço é para qualquer pessoa, né? Tenha deficiência ou não. E assim passa a nascer também os espaços acessíveis, os espaços pensando nas pessoas. A gente estimula também que as pessoas com deficiência, obviamente fora do contexto pandêmico, faça parte dos espaços, né? Esteja no espaço, se coloque também como sujeito de direitos, busque acessibilidade, pergunte sobre acessibilidade nos espaços, que assim ela também se faz presente e também pode direcionar de alguma maneira a sociedade, né? Então, de uma forma, obviamente, a trazer informação, né, claro, mas assim a gente consegue, de alguma maneira, obviamente, e num trabalho não na velocidade que a gente gostaria, mas trazer acessibilidade em todos os espaços. De acordo com o levantamento do movimento Web para Todos e a plataforma de dados Big Data, dos mais de 14 milhões de sites ativos em 2020, menos de 1% é acessível para quem tem alguma deficiência. Sabendo desse cenário, o Observatório está colocando em seu portal de notícias uma ferramenta para transformar os seus conteúdos em áudio. Verdade, João. E a partir de hoje, essa é a melhor notícia, a partir de hoje nós estamos com essa ferramenta de audiodescrição para auxiliar os deficientes visuais a conhecer o conteúdo que está no nosso portal. Então, a partir de hoje, temos essa ferramenta de audiodescrição que vai ajudar muito as pessoas com deficiência visual.
Qual é a importância dessa iniciativa para os deficientes visuais, Kelly? Olha, extremamente importante, sem dúvida, né? Hoje nós estamos aqui num espaço que é um espaço virtual, né? E assim como todas as pessoas, né? Então você olha ao seu redor, você vê as pessoas com o celular na mão, olhando a tela, né? O mundo está dentro de uma tela, né? Então você precisa realmente estar nos espaços para você, né, se incluir digitalmente, se incluir na sociedade. Isso faz parte de todo o processo de inclusão, né? Além disso, o público com deficiência visual também é um público consumidor, né? Consumidor de conteúdo, consumidor de matérias, consumidor, enfim, como consumidor mesmo. Então, é um público que precisa estar incluído no universo digital. Lara, por que ainda é difícil encontrar sites que ofereçam conteúdos em áudio? Como isso impacta no acesso à informação de qualidade para o deficiente visual? Pois é, não só em áudio, como a questão da navegabilidade, não é? Não há uma preocupação muito grande, assim, quer dizer, isso está melhorando, né? Mas de maneira geral, eu penso que é a questão de, entre aspas, dar trabalho, não é? Dar mais trabalho para fazer, então as pessoas são um pouco acomodadas, as empresas, ou enfim, e não pensam, né, na questão da acessibilidade. Isso vem melhorando, é um trabalho que a gente faz, que a Lara Mara faz, a Fundação e outras organizações, não é? Trabalho de conscientização e de defesa de direitos dos usuários. A partir do momento em que a pessoa entra no site de uma determinada empresa, de uma loja, para comprar um determinado produto e o site não é acessível e o usuário liga para o SAC, né, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor e reclama, enfim, é essa questão de pedir isso, não é? Eu me lembro, tenho um grande portal que uns anos atrás não era acessível, que eu era usuária e tinha um e-mail, e eu fiz bastante barulho, enfim, até que o portal se tornasse acessível. Então, é isso, a gente tem que lutar pelos direitos. A partir de hoje, você vai ter acesso às notícias do Observatório. Muito legal, muito você bom. Poderá encontrar lá conteúdos nas nossas redes sociais. É uma forma de compensar essa realidade desproporcional que existe em relação ao deficiente visual no nosso estado e no nosso país. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo, agora em áudio. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Muito bem, Frank Valverde, você tem informações importantes? Sim, Joel, eu quero falar sobre nosso portal do Observatório, dar o destaque do que tem sido campeão em audiência, em leitura, dentro das matérias que nós publicamos no portal do Observatório Terceiro Setor. Então eu vou destacar aqui, uma das matérias que estão mais lidas é que a música Que País é Esse, do Legião Urbana, lembra, Joel? Né? Essa música aqui. 40 anos já faz essa música, hein, Joel? E olha só, ela continua, infelizmente, extremamente atual. Que país é esse que nós estamos vivendo hoje? Outra matéria que é muito importante é que aqui no Brasil apenas 21% dos adultos com até 34 anos têm ensino superior. E a matéria que eu quero aprofundar e dar um destaque maior é sobre que estudante com síndrome de Down se forma em geografia na UFJ, né? Que é uma bela notícia, né? Quer dizer, é verdade.
para nós, que estamos fazendo um programa hoje que basicamente trata do quê? Da inclusão, né? E esse jovem, né, portador de síndrome de Down, conseguiu se formar em geografia na UFJ. Essa é uma matéria que foi escrita pela Isabela Alves, né, e que retrata que, pela primeira vez em 40 anos, um estudante com síndrome de Down se formou na Universidade Federal de Jataí, que fica no estado de Goiás, a UFJ. Lembrando, Frank, que essas informações estarão disponíveis em áudio a partir de hoje. Exatamente, as pessoas com deficiência visual vão poder ouvir essa matéria, no caso aqui, que foi escrita pela Isabela Alves, e que relata que o estudante Calil Assis Tavares, que tem 30 anos atualmente, né, recebeu o diploma de Geografia. Parabéns ao nome do observatório, parabéns ao Calil, né, e parabéns também à própria universidade que o acolheu e que ao auxiliou, né, porque por ele poder se formar e ser um professor agora de geografia, né, um geógrafo. Isso é muito importante, e mais do que ele ter tido o diploma, o que é importante destacar é que essas pessoas têm capacidade, elas têm que ser incentivadas, têm que ser dado espaço para que amplie o número de pessoas e consigam ter o seu diploma em nível superior. Falando em educação, em 2020, o número de matrículas na educação especial chegou a 1.300.000 pessoas, segundo o censo escolar de 2020, realizado antes do ensino remoto. Desse total, 76.454 dos estudantes têm baixa visão e 7.200 cegueira. Já dados do Censo da Educação Superior de 2019 apontam que, dos 48.500 alunos com algum tipo de deficiência, mais de 13.000 possuem baixa visão e 2.500 cegueira. Como é que fica a questão da inclusão no ensino remoto? Qual a importância dessas pessoas estar na posição de produção de conhecimento no campo acadêmico, Kelly? Extremamente importante, sem dúvida, né? Como o Franklin bem trouxe, são pessoas com capacidade também, que querem estar nos espaços também, que querem se formar, querem seguir as suas profissões, têm o desejo, têm sonhos, como todos, né? Em geral, como todos os jovens sonham em ser algo, né? Então, assim também é com uma pessoa com deficiência, tá? Em qualquer deficiência. É extremamente importante, sim, estar nos espaços. O ensino remoto tem sido um desafio, né, também. Eu acho que um desafio na educação como um todo, né, do nosso país, e pensando nas adaptações, adaptações de materiais também para pessoa com deficiência visual, para criança cega, para criança com baixa visão. Sem dúvida, o professor tem trabalhado aí, tem sido muito criativo no seu processo de ensino à distância, né? Então, inclusive, a pedagogia interna da Fundação apoia para preencher essas lacunas que ficam à distância, né, ou no presencial, eventualmente agora num retorno. Mas sim, é importante, a educação é importante, a gente entende que a educação ela abre portas, ela possibilita, ela traz informação e ela te direciona para aquilo que você quer ser na vida. Lara, eu queria ouvir você sobre como fica a questão da inclusão no ensino remoto. Joel, eu queria rapidamente parabenizar o Calil Alves, retomar, desculpe. Fique à vontade. Eu não posso me furtar, porque eu amo geografia, história, ciências humanas de maneira geral. E a minha mãe, Mara, de Campos Ciaules, presidente e fundadora da Lara Mara, ela é professora de geografia. E ela ajudou, ela foi fundamental no meu processo de escolarização e de formação. E eu peguei a doença dela, né, brincando aqui no bom sentido, eu peguei o bichinho da educação e hoje, quer dizer, eu já faz uns bons anos, mas sou professora de inglês e português, não de geografia, mas sou professora e adoro, amo geografia. Parabéns mais uma vez ao Calil. Pois bem, esse processo de inclusão na pandemia se torna mais desafiador, ainda mais. Não é? Um processo que já era difícil desde o meu tempo, há 30 anos, eu tenho um pouco mais de 40, enfim, e continua bastante desafiador, e até porque também os obstáculos com relação a celular, a tecnologias
assistivas, a questão da acessibilidade, a questão da internet, que nesse país é tão difícil, não é? Mesmo para as crianças e adolescentes sem deficiência, imagine com deficiência. Então, é bastante importante e é, sim, um desafio enorme para nós, professores. Eu sou da classe de professores, então eu me incluo. É bastante desafiador, sim. Você colocou um pouco da história da sua vida, você teve uma família que proporcionou a você a estudar. Existem dois tipos de deficiente visual, aqueles da população de baixa renda, que não tem acesso à educação, e quando tem acesso à educação, a escola pública, que é deficiente em relação ao deficiente visual, e aqueles que têm recursos, né? A família pode estudar, né? Pode realizar seus desejos como qualquer pessoa normal. O perfil do Laramar é a população de baixa renda? Ou ainda você tem? Sim, nós atendemos a todos, mas a imensa maioria é a população de baixa renda, a população vulnerável, né? E quando se fala de vulnerabilidade, também se contempla essa questão, enfim, das classes sociais não tão privilegiadas, sem dúvida, é a maioria do público que nós atendemos. Em relação ao Dorenovil, é a mesma coisa, Kelly? É a mesma coisa, sim, né? É um serviço de porta aberta, né? Então nós atendemos todas as pessoas, todos os níveis socioeconômicos, culturais, enfim, mas em geral as pessoas que buscam a instituição são pessoas de baixa renda, né? Que tem uma vulnerabilidade financeira importante. Olha, nós estamos falando ao longo do programa a necessidade de uma mudança em relação à postura que a sociedade tem em relação ao deficiente visual. E como se muda? Uma reportagem da agência pública revelou que apenas 1,2% do total de candidatos que concorrem às eleições municipais, que concorreram, né, do último ano, afirmaram que ter alguma deficiência. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos 6.500 candidatos, somente 1.009 eram deficientes visuais em 2008. Em 2018. Apenas um candidato com deficiência visual foi eleito, o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, lá do Espírito Santo. Qual a importância de ter uma representação política significativa, Lara, para incentivar e para mudar essa realidade que vocês destacaram ao longo do nosso programa? É bastante interessante ter uma pessoa com deficiência visual, mas eu creio que, assim como nós temos também a senadora Mara Gabrilli, não é, que é tetraplégica, não é, enfim, que ela é cadeirante. Então, é bastante importante, embora outras pessoas sem deficiência também possam abraçar essa causa, mas é bastante significativo para que outras pessoas, como você bem falou, Joel, para que outras pessoas se inspirem e queiram, não é, fazer parte do quadro político partidário e suprapartidário, não é, no país, e essa questão da atuação da defesa de direitos, enfim, é muito importante. Nós também apoiamos, nós da Laramara, e tenho certeza que na Fundação também, apoiamos as pessoas com relação à defesa de direitos. É muito importante. Kelly, você acredita ser muito importante você ter um representante deficiente visual que reúna as reivindicações dos deficientes da sociedade, que já tem um número significativo na nossa sociedade brasileira, e os deficientes são subrepresentados, né? Não seja na Câmara Municipal, seja na estadual, seja no Congresso Nacional? Sim, é importante, sim. Eu acho que trabalhar a pessoa, se colocar num papel de sujeito de direitos, e existe uma frase que falamos muito, né, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, as instituições estão aí, as pessoas estão aí, mas a pessoa com deficiência também é importante que ela faça parte, esteja nos espaços, se represente e represente também todo o público. Então, sim, é importante, partindo do princípio, obviamente, da
da capacidade dela de estar ali, né, no sentido de conhecimento, enfim, que ela tem isso e ela pode participar, e isso já quebra uma série de paradigmas também na sociedade quando ela faz parte, né? Então, acho bastante importante, sim. Franklin, agora eu quero te ouvir sobre a nossa campanha do Observatório em Movimento. É verdade, João. Nós criamos uma campanha chamada Observatório em Movimento. Qual que é dessa campanha? Na verdade, é uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de diversas áreas do conhecimento para informar e dar também essas dicas de como viver melhor esse período de pandemia que nós estamos vivendo e, principalmente, como viver depois do pós-pandemia. Porque depois dessa pandemia, a Covid vai continuar, isso já é certo, líquido e certo, mas a pandemia, ela vai terminar. Ela demore mais, demore menos, talvez aqui no Brasil um pouco mais, mas ela vai terminar. E é importante saber como que nós vamos enfrentar, né, esse mundo depois, pós-pandemia. E também quero aproveitar, João, e dar um destaque para uma outra campanha que nós estamos fazendo, que é com relação, na verdade, uma ferramenta que chama-se Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais sobre essa nossa ferramenta, eu convido que visite o site apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br. E também faço o convite para que todos nos acompanhem em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim também como no YouTube. E, Joel, eu queria colocar uma questão, né, que eu acho que é importante ser discutida, né? Nós que somos da empresa... Franklin, antes de você fazer a pergunta, a gente disponibiliza para as duas instituições que estão sendo entrevistadas aqui, através da Lara e da Kelly, também participarem, porque as doações são muito importantes para a manutenção das duas instituições. Se vocês quiserem participar nessa nossa iniciativa, está disponível a nossa página, viu? Tanto para a Fundação Lorena Govil, para a Lara Amara também. Apoie3setor.com.br. E, Joel, eu queria fazer a seguinte questão, tanto para a Kelly como para a Lara, que é a respeito da mídia, né? Nós somos profissionais da mídia, eu gostaria de ouvir delas, né? Qual que é a avaliação que elas fazem a respeito da mídia? A mídia é inclusiva ou não? Né? Acho que a Lara até manifestou agora que tem um grande portal que ela precisou ficar insistindo para que eles pudessem fazer a audiodescrição, né, para poder interagir, mas a imprensa de maneira geral, ela é inclusiva nas suas matérias, não digo nem no acesso, mas nas matérias, no tratar a questão das deficiências. A grande mídia é inclusiva ou não? Podemos começar com a Kelly. Olha, hoje a gente percebe que temáticas diversas relacionadas à inclusão, né, relacionadas à pessoa com deficiência visual, têm sido cada vez mais faladas, né? Então, não necessariamente é o ideal, né, o ideal que nós imaginamos, que nós queremos e tudo mais. O ideal seria que a gente não precisasse nem falar, mas que as pessoas estivessem incluídas, estivessem nos espaços, né, tivessem os acessos necessários, mas percebo que, de uma forma geral, hoje a gente tem falado muito sobre o processo de inclusão, a gente tem dado muita visibilidade, ainda, obviamente, dentro do todo é pouco, né, mas comparado ao contexto histórico, existe uma visibilidade maior da pessoa com deficiência, das suas potencialidades, do acesso, da importância do acesso e dos diversos acessos aí, né, acesso ao mundo do trabalho, acesso à sociedade como um todo. Então, existe uma visibilidade maior, ainda não o ideal, mas acredito que a gente tem caminhado aí para um caminho ainda um pouco mais promissor. Lara. É isso mesmo, eu penso como a Kelly, ainda falta, mas está melhorando, não é? As pessoas, e mesmo os jornalistas, né, têm procurado se informar e tem trazido pauta sobre o tema, né? A questão da deficiência, a questão de acessibilidade. Então, de 10, 15 anos para cá, isso tem melhorado, sem dúvida nenhuma. Ainda falta,
Melhorou bastante, então, a cobertura da imprensa em relação aos problemas das pessoas com deficiência visual. Mas a imprensa, ela também manifesta esse preconceito que existe em relação aos deficientes visuais? Ou está acabando também? Eu acho que está melhor. De maneira geral, está melhor, porque, como falei, quando se tem mais informação, porque às vezes, porque existe um preconceito que nem com a informação ele é quebrado, mas existe também a desinformação. Então, a partir do momento em que há uma maior informação, um maior esclarecimento da sociedade, também dos jornalistas, não é? E as pessoas começam a ver pessoas com deficiência trabalhando. Poxa, nós temos grandes radialistas com deficiência visual, enfim, tem a parte de tecnologia, programadores, então, nas grandes empresas, em bancos e tudo, tem várias pessoas com deficiência visual trabalhando. Então, e essas pessoas, como a Kelly disse lá atrás, são consumidoras e vão a restaurantes, vão a bares. Isso é muito bom, as pessoas estarem incluídas na sociedade mesmo. Kelly, a Lara colocou um aspecto que eu achei interessante. O preconceito tem na sua origem também na desinformação. Às vezes eu manifesto um preconceito porque eu não tenho informação sobre as dificuldades e os problemas que envolvem o universo do deficiente visual. Sim, eu já recebi algumas pessoas, já dei algumas poucas entrevistas na instituição, né, e já conversei com algumas pessoas, e em geral, depois dessas conversas, as falas são sempre muito similares, né, de, puxa, não sabia disso, né, acho que a Lara provavelmente já vivenciou isso em muitos momentos, não sabia que isso era possível, não sabia que dava esse acesso. Então, aí você quebra uma série de situações, né? Uma série de preconceitos, né? Que você imaginava, por exemplo, talvez se eu usar uma clássica aqui, que é muito comum de falar, puxa, mas a pessoa, aqui tem escada, não é para a pessoa vir porque aqui tem escada, né? Mas a pessoa com deficiência visual, ela sobe, desce escada, né? Isso é uma situação muito comum, né? Então, não há nenhuma limitação para ela no ato de subir e descer escada, né? Então, enfim, e aí você quebra uma série de preconceitos aí, né? Uma série de informações que estavam ali dentro do imaginário da pessoa, né? Dentro do que ela imaginava ali ser. E acredito que a informação ela quebra bastante preconceito. Olhando para o futuro, Lara, do pós-pandemia, como é que vocês vislumbram a atuação da sua instituição? Pois bem, acho que ficou uma série de aprendizados, não é? Vamos expandir ainda mais o trabalho com relação à EAD, ao ensino à distância, com relação ao atendimento à distância, e estamos aguardando ansiosamente pelo retorno do atendimento presencial, mas acho que o atendimento híbrido, isto é, misto, tendo também o online, isso vai continuar e fica o aprendizado. Mas estamos ansiosos para voltar ao presencial. Kelly, antes de começar o programa, nós conversarmos, eu estava lembrando da cobertura que o Observatório fez naquele lançamento na Pinacoteca. A acessibilidade para os deficientes visuais, para conhecerem as obras da Pinacoteca. Esse projeto, hoje, passado todos esses anos, olhando para ele teve aquele resultado que vocês esperavam? Se uma pessoa tiver acesso, para nós já tem resultado. Então, com certeza já teve resultados, né? Tem esse acesso, não só da pessoa com deficiência, mas do entorno, das pessoas conhecerem a acessibilidade, conhecerem que existe um público consumidor daquelas obras, né? Que também tem interesse em conhecer aquelas obras, né? Naturalmente ele vai conhecer com outros sentidos, não necessariamente com a visão, e por isso a importância de tornar acessível. E sim, acreditamos sim que
basta atingir uma pessoa que a gente já cumpriu o resultado de alguma maneira. E nunca é uma pessoa só, né? Então, é aquela pessoa que conta para sua família, que traz um impacto. Se ele está dentro de um ambiente, o ambiente também é transformado, as pessoas que transitam lá. Então, acredito que sim. Durante o programa, vocês afirmaram, né, nas respostas, nas perguntas que foram feitas por mim, pelo Franklin, que o deficiente visual é um consumidor, né? E ele pode consumir como qualquer outro cidadão. E ele quer ter reconhecido os seus direitos humanos, né, da sociedade, né? E o seu direito de ir e vir, né? E a acessibilidade é fundamental nisso, na nossa cidade, que já tem um trabalho, como a Lara lembrou, e eu não sabia, perto dos locais onde tem as organizações que trabalham para cuidar dos deficientes, há uma acessibilidade, mas nós precisamos para a cidade toda, né? Se vocês olharem, nós estamos quase no final do programa e eu gostaria de uma resposta de vocês a respeito do futuro, né? O que é necessário para a gente construir uma nova sociedade mais inclusiva, sobretudo para os deficientes visuais, Lara? Pois é, eu insisto na informação. Quanto mais informação tiver, de maneira democrática, em todas as mídias, e a preocupação com a questão da inclusão, não é? Contemplando a todos, isso é muito importante. A questão da preocupação das autoridades com acessibilidade de calçadas, como eu disse, das ruas, de sinalização, isso tudo já tem sido feito, mas que melhore a cada dia. Kelly. Concordo muito com o que a Lara trouxe. Talvez eu seria até repetitiva. Eu acho que a informação, sem dúvida, ela vai quebrar muitas barreiras aí, né? E eu acho que parte do princípio da gente olhar para o lado e olhar o ser humano como ser humano, né? Antes das suas limitações, se tem uma deficiência ou não, enfim. E até uma quebra na barreira ali de se comunicar também com o outro, né? Eu costumo dizer sempre que, na dúvida, pergunte, né? Qual que é a melhor forma que eu posso te ajudar? Isso para qualquer pessoa. Então, para a pessoa com deficiência também, qual que é a melhor maneira que eu posso te ajudar? E se eu estou em dúvida, eu vou lá e pergunto, e a pessoa me traz a informação que é a melhor forma que eu posso ajudá-la. Até porque, independente de ser um público com deficiência, também cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua necessidade, né? Cada um tem o seu contexto de vida ali, a sua história, o local, enfim. E aí a gente precisa olhar realmente a pessoa como uma só, né? Mas pensando num contexto geral enquanto sociedade, é sem dúvida pensar como se você estivesse pensando, criar como se você estivesse criando para todos, né? Então, como que uma pessoa da comunidade surda vai ter esse acesso, como que uma pessoa com deficiência visual terá esse acesso, como que uma pessoa com deficiência física também consegue transitar nesse espaço, e por aí vai. Franklin, a sua manchete final do programa de hoje? Na manchete final, eu quero destacar a nova ferramenta que nós, do Observatório do Terceiro Setor, estamos inaugurando hoje, essa ferramenta de audiodescrição, que ela é uma ferramenta inclusiva e que vai possibilitar que os deficientes visuais acompanhem todo o conteúdo que é desenvolvido pelo Observatório do Terceiro Setor. Muito bem. Para as nossas duas convidadas, 1 minuto para cada uma, para contar um pouco, para reforçar o trabalho que vocês fazem nas suas instituições, na sua instituição, e convidar as pessoas que querem contribuir, ajudar a Lara Amara ou a Dorina Novil nas suas atividades diárias. Começo com você, Kelly. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui, falar contigo, Joel, Franklin, dividir esse espaço com a Lara, né, com o Lara Amara, né, representado muito bem. Então, para mim é um grande prazer, né, fazer parte aqui desse espaço. Quero que, eventualmente, quem quiser conhecer a Fundação Dorina, entrar no site fundaçãodorina.org.br, conhecer os 75 anos de trabalho que nós estamos desempenhando aí ao longo desses anos, trabalhando no processo de inclusão da pessoa com deficiência, e mais que tudo, poder fazer parte também deste processo, né? Então, nós somos, sem dúvida, um pontinho aí dentro da sociedade, né? Mas existe todo um trabalho que podemos fazer juntos, né? Então, estamos aqui à disposição e agradecer novamente o espaço.
Lara, quem quer contribuir, ajudar como voluntário os trabalhos do Lara Amara, e se você quiser, nesse 1 minuto, contar um pouco do que você faz, do que faz a sua instituição, fique à vontade. Eu também queria agradecer a vocês, foi um prazer. Joel, Franklin, Kelly também, viu? Foi ótimo. A Lara Amara está há 30, em setembro faremos 30 anos. Atuamos no apoio, no desenvolvimento socioeducativo de pessoas com deficiência visual, né, transdisciplinar, tem uma série de profissionais que atuam no apoio à inclusão, desde o bebê com estimulação precoce, passando pela escola até a idade adulta, preparação para o trabalho, orientação à mobilidade, enfim. O nosso site é www.laramara.org.br, o telefone é 11, São Paulo, 3660-6400. Nós estamos na Barra Funda, pertinho da estação Marechal do metrô. Um grande abraço. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. E é isso. Obrigada. Foi ótimo. Ô, Lara, uma resposta curta e grossa. O seu maior sonho? É ser cada vez mais independente, livre para ir e vir. Ô, Kelly, o seu maior medo? Puxa, que pergunta. Eu acho que o maior medo, sem dúvida, é de sair dessa vida e não deixar um legado que seja, de fato, importante e que faça a diferença de alguma forma na vida de alguém. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Kelly Magalhães, gerente de serviço de apoio à inclusão na Fundação Dorina Novil. A Lara Chaulis, vice-presidente da Sociedade Civil Lara Amara. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Obrigada. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.